Olá, nessa videoaula abordaremos o tema reparo de lesões e cicatrização. Reparo de lesões é o processo de cura de lesão tecidual e pode ocorrer por regeneração ou cicatrização, sendo que o mecanismo de recuperação irá variar de acordo com o agente agressor, tamanho da lesão, tipo, localização, presença de agentes infecciosos, estado de saúde e idade. Quando ocorre a reparação tecidual pelo processo de regeneração, a substituição de células perdidas por células semelhantes, estruturalmente e funcionalmente completas, sendo possível de acordo com a natureza da célula, sendo que se ela caracteriza como uma célula lábil, que possui uma grande capacidade regenerativa, que por sua vez tendem a regenerar-se com mais facilidade. Com isso, as funções desempenhadas pelo tecido lesado são substituídas por células semelhantes, como exemplo, células do tecido epitelial. Já as células lábeis possuem capacidade proliferativa, entretanto, precisam ser estimuladas, como por exemplo por fatores de crescimento. Entretanto, elas possuem uma capacidade regenerativa limitada, por isso, se a lesão acometer uma grande extensão, as células não conseguem regenerar-se e são substituídas por tecidos fibrosos, como por exemplo os hepatócitos. E finalmente, as células perenes, que não possuem capacidade proliferativa, deste modo não podem ser substituídas, como por exemplo células do tecido nervoso. Quando ocorre a reparação tecidual pelo processo de cicatrização, a substituição do tecido lesionado por um tecido conjuntivo vascularizado, num processo constituído por 3 etapas. Primeira etapa, inflamação, onde ocorre a formação do coágulo, o início do processo inflamatório e direcionamento de células de defesa para a área lesionada no processo denominado quimiotaxia. Na fase de proliferação, ocorre a formação do tecido de granulação pelo processo de angiogênese, contração da ferida, reepitelização e deposição de colágeno. E a fase de maturação, onde ocorre a remodelação das fibras colágenas depositadas para que a cicatriz adquira um melhor aspecto. O primeiro passo para a formação do coágulo. Plaquetas são recrutadas para o local da lesão vascular ou moléculas da parede do vaso agora expostas, como por exemplo colágeno. Esse fator medeia a ligação entre plaquetas e o colágeno, através de um receptor específico na membrana plaquetária. A mudança resultante da forma da plaqueta no repouso de uma forma dendrítica indica ativação plaquetária. As plaquetas ativadas liberam então moléculas prototrombóticas, como difosfato de adenosina, ADP. Ao se ligar aos seus receptores, o ADP induz a agregação plaquetária. E recruta outras plaquetas para o local da lesão. Tromboxana 2 é outro importante mediador de ativação e agregação plaquetária. Sob sua influência, as plaquetas ligam-se entre si. Esses mecanismos de ligação fazem a ativação plaquetária virar uma bola de neve, e o coágulo cresce rapidamente. Plaquetas ativadas também iniciam a cascata de coagulação, e assim a formação da trombina. A trombina então estimula a ativação plaquetária ainda mais, em um ciclo de feedback contínuo. Além disso, a trombina induz a formação de fibrina para estabilizar o tampão plaquetário, um processo de intensificação através da ativação plaquetária. Crucial na formação do coágulo sanguíneo é também o alvo terapêutico iminente em doenças causadas por coagulação sanguínea desencadeada inapropriadamente. Na fase inflamatória, ocorre a migração de células sanguíneas para a área da lesão, principalmente células de defesa, os neutrófilos, que são atraídos para o local onde está o agente irritante por um processo denominado quimiotaxia, saindo da corrente sanguínea para a região lesionada, através da diapedese, onde ocorre afastamento das células do epitélio vascular para a passagem exclusiva das células de defesa. Ao chegar no local da lesão, tem como função fagocitar contaminantes, ou seja, retirar micro-organismos invasores e células mortas. Após certo tempo, os neutrófilos morrem e outras células sanguíneas começam a migrar para o sítio da lesão, os monócitos, para continuar com o processo de limpeza da ferida, onde se diferenciarão em macrófagos, que fagocitarão bactérias e detritos presentes na ferida.
A fase proliferativa caracteriza pela reconstituição de vasos sanguíneos e linfáticos, pela produção de colágeno e pela intensa migração celular, que promove a reptilização. Ocorre a formação do tecido de granulação, que secreta substâncias capazes de degradar o coágulo existente. Por sua vez, é constituído de diversos capilares, que trazem nutrientes e oxigênio para as células envolvidas, ajudando-as no processo de absorção, nutrição e excreção de detritos produzidos, assim como materiais de degeneração celular resultantes no processo inflamatório. Células da camada superior da pele começam a migrar pelas margens da ferida, onde entram em contato e darão à ferida uma cobertura protetora no processo de reptilização. Os fibroblastos advindos da corrente sanguínea sintetizam e depositam colágeno. Outros diferenciam-se transformando-se em células contrárias, os miofibroblastos, que atuam na aproximação das bordas da ferida, reduzindo a graduação dos tecidos lesionados. A fase de maturação é a última fase do processo de cicatrização. A densidade celular e a vascularização da ferida diminuem, enquanto a maturação das fibras colágenas e substituição do colágeno tipo 3 para o tipo 1, que é mais resistente. Ocorre uma remodelação do tecido cicatricial formado na fase anterior. O alinhamento das fibras é reorganizado a fim de aumentar a resistência do tecido e diminuir a espessura da cicatriz, reduzindo a deformidade. Quando a formação excessiva de tecido conjuntivo denso em cicatriz cutânea, ocorre o descontrole da síntese do colágeno na fase proliferativa, onde sua produção é aumentada ou pela redução da degradação da matriz extracelular na fase de maturação, o que pode ocasionar na formação de duas cicatrizes, cicatrizes hipertróficas e o queloide. Cicatrizes hipertróficas caracterizam como uma forma de alteração cutânea, sendo considerado um distúrbio fibropatogênico, ocorrendo devido à proliferação de fibroblastos na pele após uma lesão e ao acúmulo excessivo de colágeno. Em geral, ela limita-se apenas para a área da lesão e regride com o tempo, sendo considerado reversível. Por sua vez, o queloide é uma cicatriz espessa, com alto relevo, dura e de coloração avermelhada, ligada a predisposições genéticas. É comum haver coceira, principalmente nas primeiras semanas após o evento que originou a ferida. Ela não se restringe à área lesionada e tende a ultrapassar a área do trauma cometido por tecidos normais. Em geral, tende a ser irreversível ou quase. Podemos observar nessas imagens que se referem à microscopia do tecido epitelial, desde a lesão que promoverá a abertura da ferida, à formação do tecido de granulação e a organização das fibras colágenas pelo processo de cicatrização, podendo ocasionar a queloide, como se pode observar pelo excesso na deposição de colágeno no processo de cicatrização, e a fibrose, que se caracteriza como uma cicatriz interna, sendo formada predominantemente de tecido colágeno organizado de forma ordenada, caracterizando irregularidades como nodulações e retração da pele. Este vídeo foi produzido pelos acadêmicos do 4º período do curso de Farmácia das Faculdades Integradas do Norte de Minas, FUNORTE, para a disciplina de Patologia. Obrigado por terem nos assistido.